Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui alguns vídeos para ajudar a todos vocês que querem estudar, seja qual for o objetivo final. Estudar para concurso, estudar aí para o seu crescimento pessoal, estudar teologia, filosofia, literatura, arte, história, enfim, você que quer estudar. Por que é necessário a gente ter alguma instrução nesse sentido? Em primeiro lugar, porque nós temos no Brasil um tempo no qual todos nós vivemos, é um tempo que todos nós temos que passar obrigatoriamente por lei, temos que passar cerca de 12, 13 anos na escola, no mínimo, para você cumprir com o seu ensino fundamental e ensino médio. Portanto, nesse tempo, o que acontece? Nós somos sujeitos ao sistema de ensino público. No Brasil, você sabe que não faz diferença se você estudou no Marista, se você estudou num centro educacional de periferia, tanto faz, porque no Brasil a educação é controlada pelo Estado, então há um currículo e esse currículo é passado tanto para a criança que estuda numa escola que a mensalidade é R$ 5.000, como também para uma criança que estuda numa escola de lata, numa comunidade periférica e de um grande centro urbano. Ambas as crianças estudarão o mesmo conteúdo, claro que com alguma didática diferente, o que às vezes até na escola pública acaba sendo melhor. Então o que acontece? Nesse tempo que a gente passa na escola, nós desaprendemos a aprender. Por que nós desaprendemos a aprender? Porque naturalmente o ser humano é um ser intelectivo, naturalmente o ser humano tem a capacidade de aprendizado. Então, você vê, por exemplo, todos nós aprendemos idioma, todos nós aprendemos a falar, aprendemos a ouvir e aprendemos a ler e escrever muito fácil. Eu mesmo, e tenho certeza que muitos de vocês, foram alfabetizados em casa, antes de entrar na escola. Quando eu fui para a escolinha ali, para o prézinho, meu pai já tinha me alfabetizado. Então, você não precisa de um sistema educacional para poder aprender a ler e escrever para ser alfabetizado. Obviamente, muito menos para falar, para entender o que seus pais falam. Então, aprender idioma é algo que nós fazemos naturalmente, mas todos nós sabemos que depois que a gente entra na escola, você está ali no ensino fundamental, você já começa a ter aulas de idioma. Então, todos nós aí que fomos alunos nos anos 80, 90, nós fizemos aulas de espanhol, aulas de inglês na escola, mas não aprendemos a falar nem espanhol nem inglês. Ou seja, a gente estudou ali 3, 4, 5 anos de inglês, que é um idioma muito fácil de aprender. Nós estudamos 3, 4, 5 anos de inglês e não aprendemos nada, além de alguma gíria que, na verdade, a gente aprendeu vendo cinema americano. Então, por isso que eu digo que a escola, ela destrói a capacidade que nós tínhamos antes de entrar na escola. Você entra na escola com capacidade de aprender e sai dela totalmente inapto. Você não tem mais essa capacidade. Então, por que isso acontece na escola? Acontece porque a escola incute na nossa mente um método de estudo que é um método errado, é um método que não funciona. Não apenas esse método não dá resultado, como esse método impede você de ter resultado. E é por isso que, quando você é criança, você tem uma capacidade de cognição, em muitos casos, tá? Não são poucos, crianças com capacidade de cognição maior do que jovens ao sair do ensino médio. O jovem que sai do ensino médio, quando ele tinha 5, 6 anos, ele tinha mais capacidade cognitiva do que aos 18, 19. Por que isso acontece? Por conta desse sistema que não apenas não torna o homem apto ao aprendizado de grandes saberes, como destrói a sua capacidade cognitiva. Isso se dá, não é difícil você entender como, basta você se dedicar um pouco ao estudo disso. Isso se dá pelo método de estudo das nossas escolas. Método esse que conta principalmente com copiar o conteúdo, trazer esse conteúdo aqui para o seu caderno, replicar esse conteúdo e memorizar esse conteúdo para que você seja cobrado no momento da prova e assim seja aprovado, dando as respostas certas. Esse método é maligno, esse método atrapalha você, destrói a sua capacidade de aprendizado. Você vê na vida corporativa, na empresa, isso é muito comum, você vai numa reunião e tem gente que leva um caderno ali, a agenda para a reunião, e anota a reunião inteira. Eu já tive chefe
que se você não fizesse isso, ele brigava com você. Poxa, mas está tendo a reunião aqui, você não está anotando nada? Então, mesmo eu que sou avesso a esse tipo de anotação, eu tinha que fingir que estava anotando, porque senão o chefe brigava comigo. Isso é muito comum. Então, tomar notas dessa forma destrói a sua capacidade de aprendizado. E, infelizmente, muitos de nós levamos isso da escola, do ambiente escolar, para o ambiente universitário e depois para a vida pessoal. Então, são pessoas que, como eu estou dizendo, anotam as reuniões, anotam as tarefas diárias, transformam o planner numa agenda. Então, isso é muito prejudicial, porque a pessoa, na verdade, está pegando algo grandioso, algo maravilhoso, que é o saber, que é o conhecimento. E ao invés de deter esse conhecimento na sua mente, cede esse conhecimento para o papel. Se você estudar história da escrita, a própria história da filosofia, você vai ver coisas muito curiosas, como, por exemplo, no Egito Antigo, quando surgiu a escrita, houve uma grande rejeição para com a escrita, depois a escrita foi assimilada, mas com muito cuidado, porque sabia-se que a escrita era uma invenção, uma tecnologia, que dava ao homem o poder de colocar aquilo que lhe pertencia, que estava na sua mente, no papel, algo que não lhe pertence. Alguém pode pegar o papel, alguém pode ler aquilo ali e daí ter aquilo que até então era seu. É curioso quando você vai estudar lá no século IV, no tempo ali, a queda do Império Romano, mais ou menos, havia um homem muito importante, um bispo da igreja muito importante, chamado Santo Ambrósio, e Santo Ambrósio tem uma obra, ainda hoje está à disposição de nós. Santo Ambrósio diz na sua obra sobre o símbolo, ele diz que eu proíbo que o símbolo, era o nome que eles davam ao credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu proíbo que o símbolo seja escrito, porque se o símbolo for escrito, alguém que não é cristão pode pegar o símbolo e lê-lo. Então, olha só que coisa interessante. Isso já no século IV depois de Cristo. Então, nós entendemos que o conhecimento é o precioso. Você veja que não há nada na criação, nenhum ser da criação tem o poder de conhecer, só o ser humano. E esse método didático, dito didático, ensinado nas escolas, destrói a capacidade de aprendizado humano. Então, eu tenho um método, que é o meu método de estudo. Esse método de estudo, que é meu pessoal, enfim, estudei ao longo da vida com esse método, tenho estudado com esse método ao longo da vida, eu ensino esse método para você. Claro que o método é complexo, o método tem seus passos, mas eu transformei esse método em um material didático que pode ser passado em 8 passos. Então, eu tenho aqui esse método, que é o método Potencializando Sua Vida de Estudos. Vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser estudar conosco esse método, está aqui o link para você fazer a sua matrícula e participar conosco. Esse método eu vou abrir só uma classe agora nesse ano, no ano de 2026. Só teremos uma única classe, que eu não vou poder mais fazer nenhuma classe depois que terminar essa. Então, esse ano só vai ter uma. Então, eu convido você a participar conosco. Dia 10 agora do próximo mês, dia 10 de junho, começa, vai ser a primeira aula. Então, você tem aí um prazo para você se matricular, você se preparar. É um método que você, fazendo a matrícula ali, você não precisa adquirir mais nada. Enfim, você fez a matrícula, fica tranquilo, já está tudo à sua disposição. Você vai receber o nosso livro, vai receber nossas apostilas, os exercícios, e nós faremos as aulas todas ao vivo junto com você, com o chat para você fazer pergunta. Então, vai ser algo bem completo. E eu vou aqui, nos próximos dias, vou continuar postando vídeos aqui para esclarecer um pouco mais sobre o tema. Como hoje falei aqui um pouco, teoreticamente, falei aqui um pouco, vamos avançar nesse sentido. Vou tentar fazer o máximo de vídeos possível, entregando aqui conteúdo para vocês. Não prejudica em nada o método, o fato de eu estar entregando conteúdo para vocês. Há muito o que falar, há muitos livros acerca do tema, não há problema algum, muito pelo contrário, quero ajudar a todos para que você tenha uma vida mais produtiva, mais eficaz no estudo, tá bom? Vou deixar as informações aqui no link da descrição, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.